E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos de volta no canal para novos vídeos, novos conteúdos e um novo cenário, querendo ou não. Então, no vídeo de hoje, eu gostaria de trazer para vocês um tema muito interessante, que é um tema que é muito falado aqui no meu canal, que é SPE, Incorporação Imobiliária, loteamento e contabilidade atrelado. Hoje, eu quero trazer para você, empresário da construção civil, três motivos, tá? Três motivos para você ter uma contabilidade regular na sua SPE. E quando eu falo ter contabilidade regular, eu não estou dizendo somente apuração do RET, apuração dos tributos, apuração de folha de pagamento. Não estou falando dessas questões processuais. Eu estou falando de forma bem concisa da contabilidade, da escrituração contábil, das suas demonstrações contábeis, do seu balanço patrimonial, da sua demonstração do resultado feito ali sob medida para o seu negócio, tá? Feito por uma contabilidade especializada. Então, trouxe três motivos para que você empregue custo, né, invista nesse tipo de serviço que a gente sabe que, querendo ou não, a contabilidade ela é um dispositivo obrigatório quando a gente observa o Código Civil, tá? Mas aqui eu trago motivos pensando em retorno, principalmente retorno financeiro, retorno econômico, retorno aí de produtividade para você empresário. Então vamos lá. Primeiro motivo, tá? O primeiro motivo, ele está relacionado à questão da regularização da sua obra dentro da sua SPE. Para você que não sabe, toda obra de construção civil, as obras pensando na incorporação imobiliária principalmente, as obras de incorporação, elas precisam ser regularizadas perante a Receita Federal. E o que, que isso quer dizer de forma bem sucinta? Primeiro, assim que você inicia a sua obra ou que você obtém o seu alvará de construção, você precisa abrir o seu CNO, que é o seu Cadastro Nacional de Obras. Basicamente, esse CNO você vai registrar os dados principais ali da sua obra e você informa para a Receita Federal e abre esse cadastro. A maioria das prefeituras hoje, assim que elas emitem esse alvará de construção para você, elas também enviam essa informação para a Receita Federal. Então, quando você vai abrir o seu CNO lá no ambiente da Receita Federal, você muito provavelmente já vai se deparar com o seu alvará de construção naquele ambiente de cadastro. Então, você consegue usar o seu alvará, os dados do seu alvará, para emitir o seu CNO. Uma vez que você emite o seu CNO, você passa a executar a sua construção. Quando você finaliza a sua construção, você precisa aferir essa construção na Receita Federal, no mesmo ambiente ali onde você realizou o cadastro do CNO, não exatamente no ambiente de cadastro, mas dentro do mesmo hub ali da Receita Federal, que é o ECAC. Para você regularizar essa obra, basicamente a Receita ela faz um cálculo de aferição. De acordo com os dados ali da sua obra, ela chega num custo total de obra estimado. Desse custo total, que engloba material, engloba mão de obra, engloba vários custos da obra em si, ela extrai só o que compete à mão de obra. Então ela faz ali uma aferição da mão de obra com base em um custo estimado que ela calcula na sua obra. E com base nessa mão de obra estimada, ela aplica um percentual de aferição para as obras de construção civil. Hoje está em 36,8%. No fim das contas, quando a gente abre essa aferição, quando a gente analisa esses dados, acaba ficando um pouquinho caro com esse percentual de 36,8% sobre aquela base da receita. Porque a gente sabe que, na maioria das vezes, a mão de obra que a gente emprega não é a mesma mão de obra que a receita estimou. Para isso, o que a gente pode fazer? Durante a execução da construção, você pode, se você tiver mão de obra própria, ou seu empreiteiro, que aloca mão de obra na sua obra de construção civil, na sua incorporação imobiliária, você, você aloca esses créditos, essas remunerações, na sua aferição. Então, conforme você vai registrando lá o seu e-social com a sua mão de obra, o seu empreiteiro ele aloca colaboradores nessa obra, essas remunerações pagas e com a contribuição recolhida, ela vai aparecendo para você como um abatimento dessa mão de obra estimada pela Receita. O segundo caminho,
que você tem é utilizar a sua própria contabilidade, tá? Então, aqui a gente já vê um primeiro motivo muito interessante no aspecto financeiro para você ter uma contabilidade. Se você tiver uma contabilidade concisa, que siga as normas contábeis principalmente, mas também siga algumas regras específicas da normativa sobre a regularização de obra, você pode utilizar a sua contabilidade regular para aferir essa obra. E uma vez que você seleciona essa opção de aferir a sua contabilidade, de aferir a sua obra utilizando a sua contabilidade, você não tem mais nenhum tipo de INSS a recolher. A sua DCTF Web da aferição, ela sai zerada, porque parte-se do ponto que a sua contabilidade está dizendo a verdade. Então, a mão de obra que você reconheceu na sua contabilidade é a mão de obra que você incorreu no empreendimento e que você já recolheu as contribuições previdenciárias. Então, você não precisaria recolher mais nenhuma contribuição previdenciária nesse aspecto, principalmente quando a gente fala da aferição desses 36,8% que fica muito pesado e justamente no fim da obra, que é um momento muito importante. Então aqui a gente já tem um motivo muito interessante para você ter contabilidade na sua SPE, que é o fato de economizar um bom dinheiro, um dinheiro muito significativo na sua aferição. Vamos para o segundo motivo. O segundo motivo, ele diz sobre a distribuição de lucros na sua SPE ou na sua SCP do seu empreendimento imobiliário. As empresas que possuem contabilidade correta, aqueles mesmos preceitos que eu falei, seguindo as normas contábeis, a legislação comercial, essas empresas, elas apurando algum lucro, elas podem distribuir todo esse lucro de forma isenta para as pessoas físicas e pessoas jurídicas, pelo menos até a gravação desse vídeo. A gente já está observando um projeto de lei novo, o projeto de lei 1087, que prevê a tributação desses lucros a partir de um certo nível, tá? Mas isso é só um projeto de lei, que fique muito claro. Com as regras que a gente tem hoje, dia 4 de novembro de 2025, os lucros que você distribui e que são realizados com base numa escrituração contábil, uma contabilidade regular, feita sobre as premissas da contabilidade mesmo, sobre as normas contábeis, ele é isento de tributação. Então você tem mais esse benefício, você economiza no imposto de renda da pessoa física principalmente. Você não tem que pagar imposto de renda lá na sua declaração de ajuste em relação a esses lucros, mas somente se você tiver uma contabilidade concisa, uma contabilidade regular. Sem escrituração contábil, você não terá direito a essa isenção. Isso também pode ser um atrativo muito grande para investidores. Então, investidores de empreendimentos imobiliários, eles são atraídos por esse tipo de isenção. Quando a gente compara, por exemplo, um lucro isento de uma SPE, de uma SCP, com um investimento em renda fixa, por exemplo, investimento em Tesouro Selic, num CDB da vida, eles sempre terão ali a sua tributação de imposto de renda com base na alíquota regressiva. Então, quando a gente compara com essa isenção, pode ser atrativo para esses investidores, dado que não há tributação. Algumas vezes até o próprio investimento, a própria rentabilidade do investimento numa SPE, numa SCP, ela é maior, já nem considerando a isenção. Aí se a gente coloca o fator isenção do lucro nessa conta, fica mais atrativo ainda. A gente está com uma Selic alta, né? A gente está com um cenário ruim, entre aspas, para investimentos imobiliários, mas ainda assim, esse pode ser um atrativo para os investidores. Terceiro e último motivo é o gerenciamento de resultados. Talvez esse seja o motivo mais importante para quem quer crescer, né, nesse ramo imobiliário de incorporação e loteamento no longo prazo. A contabilidade, ela tem esse propósito final. Eu tenho até um vídeo sobre o propósito da contabilidade, que eu falei um pouquinho, que eu vou deixar, quando eu falei sobre contador barato e contador caro, eu vou deixar aqui em cima para vocês verem. A contabilidade, no fim das contas, é uma parada muito maneira. É uma parada que eu gosto muito de falar. A contabilidade, ela tem essa premissa final, esse propósito final,
que é de auxiliar você, incorporador, você construtor, você loteador, a tomar decisões relacionadas ao seu próprio patrimônio. Porque a contabilidade é essa mensuração do patrimônio. Então, para fins de gerenciamento de resultado, a contabilidade ela pode ser muito boa. Uma contabilidade mensal para fazer um gerenciamento mensal, uma contabilidade trimestral, bimestral, semestral, anual, que seja. A contabilidade ela vai te dar esse insumo necessário para que você consiga enxergar o caminho que você está percorrendo. Ainda que a contabilidade ela não fale sobre o seu futuro, ela não deixe muito claro qual é o seu futuro, ela pode te dar várias pistas que você pode utilizar ali para conseguir traçar caminhos, né, ou continuar no caminho que você está, ou traçar caminhos alternativos para que você consiga resultados melhores. A contabilidade, no fim das contas, é o que te dá o chão, te dá a trilha, né, te dá a solidez para você ter algo para você conseguir continuar, conseguir avançar na sua trilha empreendedora, na sua trilha de incorporação imobiliária, de loteamento, que seja. Então eu vejo que talvez esse seja o motivo principal de você ter uma contabilidade, de você partir de algum ponto quando você quer aumentar os seus resultados. A contabilidade ela acumula esses históricos para você, ela vai mostrando para você a cada encerramento, a cada fechamento que você faz, qual é o ponto que você chegou. Ah, você lucrou tanto, você tem uma rentabilidade de tanto, a tua dívida está em tanto, a sua posição de caixa é essa. A contabilidade ela consegue reunir tudo isso para você dentro de demonstrações contábeis que você pode extrair essas informações e tomar as suas decisões. No fim das contas, como eu falei nesse vídeo que eu vou deixar aqui no cardzinho para vocês, o papel final da contabilidade é auxiliar o empreendedor, o empresário, nos assuntos que são relacionados ao patrimônio do empresário. Então, só retomando aqui para a gente conseguir finalizar esse vídeo. Basicamente, para mim, existem de diversos motivos, a gente pode citar três aqui mais práticos. Você consegue regularizar a sua obra com a sua contabilidade, desde que a sua contabilidade seja regular, seja concisa, ela respeite as normas contábeis e as normas previdenciárias, tá? Você consegue economizar na regularização de obras. Eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando essa comparação. Vou simular uma obra de construção civil, uma incorporação, sem contabilidade com contabilidade, para eu te mostrar o poder que a contabilidade pode gerar de economia nesse cenário, tá? Primeiro, regularização de obras, você pode economizar. Segundo, pelo menos até a gravação desse vídeo, o lucro que você distribui na sua SPE para você e para os seus investidores, para os seus sócios, ele é isento de imposto de renda, desde que ele seja acobertado por uma contabilidade regular, nos mesmos preceitos que eu acabei de falar. Terceiro, e para mim o mais importante, contabilidade é o insumo principal para quem quer fazer gerenciamento de resultados e quer crescer os seus resultados. A contabilidade ela te dá o seu histórico, ela acumula esses históricos para você e ela não te indica um caminho, ela não fala para onde você tem que ir, mas ela te dá todos os insumos necessários que você precisa, ou a maioria deles, para que você tome uma decisão do caminho que tem que ser tomado no seu negócio especificamente. Para mim, são esses três os motivos principais para se ter uma contabilidade. Como eu falei, além do fato de ser uma obrigação civil, como empresa, como sociedade, você ter uma contabilidade quando a gente observa o Código Civil. Então é isso. Voltando a produzir conteúdos com mais frequência agora, tô com um cenáriozinho novo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo ele fez algum sentido para você, eu vou pedir para você deixar o like e comentar aqui embaixo. Se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos, os próximos conteúdos. E se você está precisando de algum tipo de auxílio consultivo na estruturação da sua SPE e principalmente na estruturação contábil e fiscal e societário também da sua SPE, eu vou pedir para você entrar em contato pelo QR Code que eu vou deixar
aqui do ladinho, tá? Só apontar o celular, você vai direto pro meu WhatsApp. Eu respondo pessoalmente, tá? Então você vai falar pessoalmente comigo, Bruno Deiró, e eu vou conseguir te ajudar nessa estruturação do seu empreendimento imobiliário, tá? Pensando nesses 3 preceitos, nesses 3 motivos que eu falei aqui para você. Organizar a sua regularização de obra para que você não pague mais INSS do que o que você de fato deve, para que você, pelo menos até o momento, tenha isenção, você e seus sócios tenham isenção no lucro e para que vocês consigam fazer gerenciamento de resultado de forma profissional, tá? Não deixe de entrar em contato comigo que eu vou te atender. No mais, obrigado você que me acompanhou até aqui. Fica ligado, que terão mais vídeos aqui no canal e valeu!